pessoas que estavam à volta dele. Hoje ainda é da mesma forma, né? As pessoas elas se relacionam com Jesus nesses níveis. Pode ser mais perto, pode ser mais longe, pode ser chegar a Jesus, né, para ter alguma coisa. Cada um é cada um, né? E decide o relacionamento que quer ter com Deus. Mas para cada nível de relacionamento existe uma recompensa, né, irmãos? Tem um nível de conquista, um nível de vitória. Às vezes você está querendo um resultado, mas não está se doando para aquilo, né? Não tem como você ficar no seu sofá assistindo Netflix e querer ser médico, né? Não é verdade? Você tem que se esforçar um pouquinho, tem que estudar um pouquinho, né? Tem que se dedicar um pouquinho. Então, para quem não se dedica, para quem não estuda, né, não vai conseguir ter uma profissão, ser um médico na vida. Você queria que um médico operasse você sem estudo, né? Não ia querer. Então, para tudo tem um preço. Fala para o seu irmão, para tudo tem um preço. Aí você olha às vezes para uma pessoa e vê que ela tem muitas conquistas, mas irmãos, essa pessoa abriu mão de muita coisa, amém? A gente tem que lutar para colher, a gente tem que pagar um preço para colher, de tudo. Isso não é coisa só nossa aqui da igreja que fica falando, que fica enchendo o saco, que fica pegando o pé. Isso é vida, né? Se você dedica, se você se esforça, você vai ter mais conquistas mesmo, em todas as áreas da sua vida, né? E eu vejo até, às vezes, eu brincava com Samara, que ela via as meninas na televisão. Nossa, mas que menina bonita, magra, né? Queria ser assim, com uma bacia de pipoca. Não quero ser assim. Você não quer? Quero, não quer. Não quer. Porque ser assim, você não vai comer essa bacia de pipoca. Tem muita coisa que você não vai fazer. Então você não quer. Às vezes a gente quer o resultado, mas não quer passar por todo o processo. Amém? E hoje eu vou falar sobre isso, né? Discipulado abrindo mão, né? Abandonando a própria vida. Esse é o tema da nossa palavra. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele tem muito para você. Ele vai doar a você muitas coisas, mas Ele só vai conseguir fazer tudo isso se você também der espaço para Ele agir. Porque Deus, Ele não quer te destruir. Deus não quer que a bênção que Ele te dê te esmague. Amém? Já disse isso uma outra vez. Vamos pensar aqui no pessoal que saiu do Egito. Eles viveram 400 anos como escravos. Imagina se Deus tivesse tirado eles do Egito e imediatamente tivesse levado eles para Canaã. O que teria acontecido? Eles teriam conquistado a terra? Provavelmente não. Sabe por quê? Porque eles não iam lutar, não iam acreditar em Deus, não iam ter tido as experiências que tiveram. Amém? Quando chegaram lá e tiveram problema, foi ou não foi? Passaram um tempão no deserto para tirar aquelas coisas de dentro deles. Quando chegou lá, Deus dava água para eles numa rocha. Deus cobria eles com uma nuvem, tinha uma coluna de fogo que seguia eles. E quando chegou lá, eles não acreditaram que ia possuir a terra, porque viram um gigante na terra. Não tem lógica, às vezes a gente fica, não tem como, porque se eu visse umas coisas sobrenaturais, eu ia acreditar, né? A gente pensa assim, mas eles não acreditaram. E Deus fez o que fez. Então a bênção, Deus, Ele te prepara para você poder receber tudo aquilo que Ele tem para te dar, porque tem peso e tem uma responsabilidade. Então o discipulado é uma preparação para você poder receber tudo aquilo que Deus tem para te dar. E você conseguir receber e aquilo ser bênção na sua vida. Não te matar, não te destruir, não te causar enfado e cansaço, mas se bênção na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Ruth. Vamos começar por aí, né? Abra a Bíblia.
Ruth. Difícil abrir, né, irmãos? Quem lembra onde está Ruth? A gente já passou pela leitura de Ruth. Ela é bem pequenininha. Se tomar cuidado, passa por ela. Está entre Juízes e Samuel. 1 Samuel. A leitura ela vai ser um pouquinho longa, mas eu vou precisar ler. Tem como colocar? Se puder me auxiliar, a gente anda mais rápido. Vai ser Ruth 1, do 6 ao 17. Só para a gente entender o contexto, né? Quantas pessoas aqui já leram o livro de Ruth? Levanta a mão. Só para eu ter uma ideia. A gente vai ler do 6 ao 17. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltaram para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda de cada uma de vocês e encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar. Segura lá no 9. Esse livro fala de uma moça que se casou com um judeu. Ela não era judia, ela era de uma terra chamada Moabe, né? E por isso ela era moabita. E o que acontece? Noemi, que é essa senhora, ela foi com o marido dela, Elimelec, que é um nome bem esquisito, né? Eles foram morar em Moabe. Por quê? Porque lá em Israel, lá na terra de Judá, não tinha comida. Estava todo mundo passando fome. Aí ela falou com o marido dela: vamos embora daqui. Ela e os 2 meninos dela. Aí eles foram para Moabe, bora lá. Viveram lá. O marido da menina morreu, da Noemi. O marido dela morreu. Aí os 2 filhos dela cresceram um pouquinho, casaram com 2 moças de Moabe, lá moabitas, né? Uma chama Orfa e a outra Ruth. E aí eles viveram 10 anos em Moabe, e os 2 filhos dela morreram também. Naquela época, as mulheres não conseguiam se sustentar sem marido. Então, Noemi pensou: vou voltar para ajudar, lá tem meus parentes, né? É a minha terra, eu vou conseguir sobreviver, porque agora eu sou viúva. O que eu vou fazer? Eu e essas meninas aqui. Aí ela falou que ia embora. Foi da onde a gente começou a ler, versículo 6. Quando ela pensou, vou embora, ela virou para as meninas e falou: vai para casa do pai de vocês. Porque vocês vão fazer o que comigo? Vocês não são de Judá. Vocês não conhecem ninguém lá. Eu não tenho como sustentar vocês. Não tenho filho para dar de comida, para vocês casarem, para poderem sustentar vocês. Então vão embora. Não vão comigo não. Volta para casa do pai de vocês e vão embora. Vamos continuar. Então elas começaram a chorar. 10. E lhes disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. As meninas estavam falando para Noemi que ia voltar para ajudar com ela. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, para que virem, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, não estou velha demais para ter outro marido, e mesmo se eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas
Ruth ficou com ela. 15. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para a casa do seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. 17. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Amém? E isso foi o que Ruth falou para ela. Ela não quis se separar de jeito nenhum de Noemi. E Noemi, depois de uma declaração dessa, né, não teve mais o que fazer. A gente olha dessa forma e fica: nossa, que mocinha legal, né? Ela é muito boazinha e tal. A gente acha tudo muito bonito na Bíblia, tudo muito poético, né? Mas a gente não entende a profundidade disso, porque Noemi estava tão preocupada das meninas irem atrás dela. Vocês sabiam que Moabe, de quem Moabe é filho? Os irmãos sabiam? Sabem de quem é? Gênesis 19, 36. Elas são moabitas da cidade de Moabe. Gênesis 19, 36. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu o nome de... Este é o pai dos moabitas. Pronto. Ruth era moabita, da descendência de Moabe, que vem de Ló, de um incesto. A cidade inteira vem daí. Certo? Os irmãos entenderam agora o problema? Outro problema. Como que era o povo de Moabe? Os irmãos acham que o povo de Moabe era como? Bem bonzinhos, né? Irmãos, o Deus que eles adoravam era Astarte e Baal-Peu. Coloca aí para mim Números 25, 1, 9. Vamos ler. Só para a gente ter uma ideia de quem era Ruth. Vai lá. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou-se a entregar a moralidade sexual com mulheres moabitas, que os invocavam, que convidavam ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se ajuntou à adoração a... Qual é o nome de Deus? E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. 4. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles dentre os seus homens se juntaram à adoração de Baal-Peor. 7. Quando Finéias... Até o 6. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que chorava no lado da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apoiou uma lança até o 9. Seguiu o israelita até o interior da tenda e o atravessou os dois com uma lança, e atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24 mil pessoas. Bom, você acha que o povo de Israel conhece essa história? Os irmãos acham? Com certeza deve ser bem popular no meio deles, né? Todo mundo sabe quem são os moabitas. Todo mundo sabe a promiscuidade dos moabitas. Que nessa época aí, quem levou os 24 mil pessoas à morte por causa de prostituição e imoralidade foram as mulheres moabitas.
que seduziram, está escrito desse jeito na Bíblia, que seduziram os homens israelitas. Então, Noemi estava voltando depois de 10 anos da terra de Moabe com uma moabita do lado. Amém, irmãos? Agora imagina você, moabita, vizinho dela, vendo ela voltar de Moabe com uma mulher dessa. Né? Assim, não que você queira tratar mal, né? Mas é instintivo, né? Já fica aquele negócio, porque a pessoa, a Bíblia fala que quando você adora, você se parece com aquilo que você adora. Então, se elas são prostitutas cultuais, né, que fazem adoração com imoralidade, elas são assim. E isso é da natureza do povo, até porque eles surgiram de um incesto. Vem da descendência da linhagem. Todo mundo sabe que o que o judeu mais preza no mundo é o quê? Linhagem. Quem está lendo crônica sabe. É uma beleza. Aí fica, pra que esse tanto de nome, meu Deus do céu? Porque eles gostam de linhagem, a descendência. Então, para Ruth não era uma coisa fácil. Quando Ruth falou assim, ó, não me insta que te deixe, que não te acompanhe, aonde fores eu irei e ficarei. O teu povo vai ser o meu povo, e o teu Deus vai ser o meu Deus. Os irmãos têm noção que difícil? Imagina Noemi vendo essa menina. Vai casar nunca mais. Vixe. Chegar o povo vai cuspir nela. Não vai deixar ela fazer nada. Primeiro porque é mulher. Depois porque é moabita. Eu não vou poder levar para os cantos. Vai dar trabalho. Né? Ela ficou com pena. Ela falou, vem menina, vem. Ela fez de tudo para essas meninas ficarem. Ela não quis com ela. Então foi. Agora vamos ver pelo lado da Ruth. Ruth, irmãos, ela passou por um período grande com Noemi. Deu para ela ver como que era a família, como que era o trato da casa, como que era o Deus, como que eles viviam. Para ela ter feito isso, ela não queria voltar para o lugar de onde ela veio. Ela não queria voltar a se relacionar da forma como ela relacionava. E para ela falar que o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, e eu não vou, e aonde você morreu eu vou morrer, ela não estava nem aí. Se ela ia casar, se ela ia comer, se ela ia viver, ela não estava nem aí. Ela queria o Deus dela, a vida dela e o povo dela. Amém? Amém. Nesse momento, Ruth tinha consciência e plena convicção que ela estava abandonando tudo e deixando tudo para nós. Porque tudo que ela entendia de vivência, de certo e errado, ela ia ter que largar nesse momento. E Noemi tinha dito para ela que não sabia nem se ia comer, porque ela não tinha condições de cuidar nem de si mesma. Mas Ruth disse, não tem problema. O que acontecer com você, vai acontecer comigo. É uma aliança que eu faço com você. Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém? Amém. Amém, né, irmãos? Então vamos aí para Ruth 2, versículo 5 ao 11. Do 5 ao 11. Boaz, para aí, esse rapaz. Então elas voltaram para ajudar. Amém? Noemi tinha um parente rico. E esse parente rico de Noemi, ele já era um homem mais velho, já não era novo, né? Mas ele tinha posses. E Noemi falou assim, vai lá, porque em Israel tem uma lei que fala que quando você colhe, faz a colheita, aquelas espigas que caem não é para você pegar. Quando você estiver fazendo a colheita, aí cai uma aqui, uma ali, é para deixar. Porque quando as pessoas pobres virem, elas terem comida para comer. Já é uma coisa que Deus pede para quem tem condição de fazer. Amém? Então, todas as pessoas muito pobres que não têm o que comer, faz isso. Aí o que Noemi diz? Vai lá nas plantações
Boaz e vê o que tem lá e pega pra gente. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça ali? Pode ir. O capataz respondeu: a menina tem nome? Não, né? O que ela é? O que a menina é? É a Moabita que voltou de Moab. É a Moabita que voltou de Moab com Noemi. Ela me pediu que deixasse ela recolher e juntar as espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ou seja, eles faziam os feixes, né? Aí os ceifeiros iam e ela vinha atrás, pegando o que estava no chão. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só se sentou um pouco no abrigo. Continua. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fica aqui com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Por que ele está fazendo isso? Ele está ensinando ela. Ela não é judia, ela não conhece as tradições, então ele está falando para ela: não sai por aí não, fica aqui, presta atenção no que as meninas fazem e faz igual elas. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você, né? Moabita, né? O negócio é livre, né? Pois é. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: porque achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com o povo que você não conhecia bem. Então, porque ela abandonou tudo, Boaz ficou com misericórdia, porque ele sabe o que ela fez. E ela não precisava fazer isso para ajudar uma senhora judia numa terra que todo mundo detestava ela. Amém, irmãos? Então, essa é a situação. E o que a gente vai trazer aqui de importante para nós nesse dia? A importância do discipulado. Mas o discipulado, irmãos, ele só funciona se o discípulo estiver disposto a receber o discipulado. Amém? Amém. Pergunta para o seu irmão aí: você está disposto? O que seria esse discipulado? Por definição, está relacionado a cuidado de pessoas, acompanhamento, instrução, um relacionamento contínuo para nós alcançarmos a estatura de Cristo. O objetivo é termos o caráter de Cristo. Amém? Então, irmãos, essa caminhar junto, esse relacionamento, ele é necessário para que a gente cresça. A gente não consegue fazer isso só. Lendo a Bíblia dentro do quarto, lendo livros, assistindo YouTube, nós não conseguimos. Nós aprendemos a palavra, lemos a palavra e precisamos da letra, mas nós precisamos da vivência da palavra, da prática da palavra, né? Tiago, adoro o Tiago, né? Ele é ótimo para falar as coisas. E ele fala o quê? Que a fé sem obra é morta. Nós precisamos praticar e precisamos de um discipulador para nos ajudar a colocar em prática a Bíblia. Porque se nós só lermos e ficarmos sozinhos com a palavra, nós vamos virar pessoas legalistas, que apontam e usam a palavra para as pessoas. Nós nunca vamos usar a palavra para nós. O discipulador, ele vai usar a palavra em nós. Amém? A maioria das pessoas, né, eu acho que todas, não consegue se ver. Não consegue. Então, às vezes a gente está tendo uma prática, está fazendo uma coisa e a gente não percebe.
O seu discipulador vai chegar em você e vai falar assim: ei, essa roupa está inapropriada, ela está muito justa, ela está mostrando as curvas do seu corpo. Não use mais esse tipo de roupa. Aí você pensa: mas fulano não tem Espírito Santo? Ele não se incomoda não quando está mostrando as partes, irmãos? Você acha que uma pessoa igual a Ruth, que nasceu dentro de um mundo onde a prostituição é religião, ela vai saber que a roupa está inapropriada? Aí você fala: que isso, pastora? Mas ninguém que nasceu no puteiro não, né? Vamos assim. Não literalmente, né? Mas o Brasil em si, ele é altamente pervertido. A gente só percebe o tamanho da prostituição quando a gente sai do meio. Porque quando a gente está no meio, a gente acha tudo normal. Onde já se viu deixar uma criança ficar rebolando de calcinha no meio de uma roda de adulto? Depois as pessoas acham ruim da pedofilia. Acham ruim. Por quê? Porque você sabe o que um pedófilo falou com um psicólogo? A criança queria, estava me provocando. Pensa aí em você quando tinha 5 anos. Você queria o quê, irmãos? Fala aí o que você queria quando você tinha 5 anos. Se você tivesse de calcinha ou de cueca, sentado, de perna aberta no chão, você queria o quê? Um prato de comida, né? Eu era. Aí o pedófilo veio e fala assim: não, estava lá de perna aberta, estava querendo. Querendo o quê, irmãos? Porque na cabeça do adulto é uma coisa, na cabeça da criança é outro universo, irmãos. Mas quando o mundo é muito pervertido e a situação é muita prostituição, a pessoa não sabe separar. Então nós precisamos de quê? Quando nós saímos de uma realidade que nós estamos dentro e vamos para outra realidade, nós precisamos de um discipulador para nos apoiar, para nos ajudar. Quando nós estamos muito imersos na prostituição, nós não conseguimos sair dela de uma vez, precisamos de ajuda. Aí fala: não, mas eu estava no mundo, mas eu não estava no meio da prostituição não. Então, irmãos, você precisa de um discipulador. Está precisando. Porque eu te garanto que você está. Eu te garanto. Se você não está percebendo agora, se você não lembra, então você precisa de um discipulador. Porque a Bíblia, às vezes a gente lê e a gente pensa: nossa, meu pai precisava ouvir isso. Sabia que se minha irmã estivesse aqui, ela ia entender que aquilo que ela está fazendo está errado. Nossa, mas isso dá certinho com uma amiga minha. Semana que vem eu vou trazer ela aqui. Será que está gravando? Eu vou mostrar um vídeo para ela. Irmãos, quem está aqui? Fala assim: eu. A palavra para quem? Para mim, irmãos. Esse é o nosso problema. A gente não recebe. Então, às vezes, você está ali tomando um café com seu discipulador e tá: nossa, você viu fulano? Pois, estava lá e estava assim, assado, não sei o que. Aí seu discipulador fala assim: é mesmo? E você estava lá também? Aí você: ué, eu estava só passando. Às vezes nós precisamos de alguém que fale na nossa vida. O discipulador é essa pessoa que, quando você estiver assim, ele te volta para o lugar. Aí eu te pergunto: quem é o discipulador? Eu te falei que é o discipulado. Quem é o discipulador? O discipulador é aquele que é discipulado por alguém. Esse é o discipulador. Nunca escolha andar com uma pessoa que não ande com ninguém. Essa pessoa, ela tem que ser cristã e ela tem que ter mais tempo de fé do que você. Fala: pastora, mas
Bíblia 10 vezes, a pessoa leu a Bíblia 5 vezes. Mas ela tem quanto tempo de crente? Ah, ela tem 10 anos e eu tenho 2. Então ela é mais madura que você. O tempo de caminhada com Deus faz você ser mais maduro, amém? Ah, mas eu leio mais a Bíblia. Não interessa, porque o que importa é o tempo de caminhada com Deus. Eu já vi pessoas que mal sabiam ler, falar da Bíblia mais do que quem sabe ler. Eu já vi, irmãos. Vi, porque tem relacionamento com Deus, tem fruto. Então, um discipulador é aquele que tem discipulado, que tem mais tempo de relacionamento com Deus do que você, amém? E tem fruto. Qual é o fruto? Você tem que olhar se ele é uma pessoa que tem caráter. Tudo que ele fala, ele tenta cumprir. Você observa que ele se preocupa em fazer, amém? Está com o casamento em dia, está preocupado com isso, né? Está com o relacionamento com o discipulador, tem o seu trabalho, tem os seus amigos. Você percebe que a vida dele, ele se preocupa em dar um bom testemunho cristão na vida. Aí eu estou falando que se preocupa, procura. Por quê? Porque às vezes acontece da pessoa não estar bem, né? E o discipulado dela está agindo naquele momento, porque ela está com problema financeiro, porque ela está com problema no trabalho, porque ela está com problema no casamento. Mas isso significa que ela não esteja em dias, amém? Com Deus. Por quê? Vamos tirar de exemplo Davi. Eu estava lá no meu trabalho, o Ramon estava até comigo. Estava lá no meu trabalho, aí tinha uma mulher que a loja já tinha fechado, a gente estava vendendo para ela, e ela falou assim: eu também sou crente. Começou a falar de Deus, né? Aí ela abriu uma Bíblia lá que ela tinha dentro da bolsa. Falou assim: menina, eu estava lendo de Davi não é uma mulher dele? Aí eu minha vontade de falar assim: qual? Qual delas? Foi, menina. E ele teve coragem de matar um amigo. Aí eu tô aqui, como é que Deus fala que ele é homem segundo o coração dele? Como é que pode? Eu fiquei com raiva de Davi, eu fiquei, porque ele matou o amigo dele. E eu fiquei, gente, né? E a Bíblia fala que Davi era homem segundo o coração de Deus. Para quantas pessoas na Bíblia Deus fala isso? E quantas pessoas mataram o melhor amigo? Porque dormiu com a mulher e engravidou ela. A gente entende que o que faz o homem de Deus não é o pecado dele, não é os deslizes que ele tem, né? As dificuldades que ele tem. Davi foi um péssimo pai. Eu estou pensando em Absalão, falando dele. Davi foi um péssimo pai. Serviu para educar os filhos dele nada, né? Mas não teve fruto nenhum nessa área. Ele mimava tudo, fazia tudo que eles queriam, e deu o que deu, né? Quem leu a Bíblia sabe, quem não leu, leia, porque a história é um bafo. Os irmãos vão gostar do barraco. É melhor que novela, irmãos. É um barraco. Davi é uma turbulência. Então, olha só, ele não foi, né? Mas e ele vivia chorando pelos cantos por causa de cara aqui, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Deus, ele caracteriza um homem de Deus quando ele se arrepende. Quando ele é confrontado no pecado dele, ele retrocede. Ele não fica persistindo naquilo, achando que está certo, que está tudo bem, que, não, eu não erro, eu vou continuar. Não. Davi, quando ele era confrontado, ele entendia o tamanho do problema que ele estava. E ele já buscava o Senhor, ele já ia para os pés do Senhor. A Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. E isso é quem? Davi. Porque quando ele era colocado diante dele, o que Deus queria, ele acordava. Porque todo mundo tem um momento de bobeira, né? De lezeira. Mas quando dava uma sacudida nele, o profeta, ele entendia a autoridade do profeta, ele entendia o
recuava. Ele recuava. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele era homem. Os irmãos entendem? Às vezes a gente fica se culpando. Ai, eu errei. Ai, eu pequei. Tem crente que não quer errar. Tem crente que, porque a crente me respeita, eu sou crente. Eu não tenho vontade de pecar. Como? Não tenho vontade de pecar? Meu Deus, me ajuda então, porque então eu estou frita. Tem vontade de pecar? Eu tenho. Aí quando você fala que tem vontade de pecar, o povo já pensa na prostituição, né? Mas mulher geralmente pensa no dinheiro, na raiva, né? Em matar um, em gastar todo o cartão, todo o limite do cartão, e depois também, né? Mulher geralmente vai para o pecado assim, né? Vou pecar. Mas a gente pensa, irmão, mas não faz. Entendeu? Porque tem que ter, né? Tem que ter, como é que fala? Domínio próprio. Irmãos, a gente tem vontade, tem desejo, mas o Senhor é maior na nossa vida. E nós precisamos do discipulado para nos orientar nisso, irmãos. Permitir que Deus fale na nossa vida. Aí a pessoa se tranca no quarto, lê a Bíblia e fala: quem disse que eu não tenho o Espírito Santo? Quem disse que Deus não fala na minha vida? Irmãos, mas Deus, Ele fala na terra através de nós. Ele usa pessoas para falar, para nos confrontar. Ele usa, e nós precisamos desse acompanhamento. Jesus, ele ficou aqui 3 anos ensinando como encontrar o caminho. Não foi? Ninguém encontrou o caminho sozinho. O mais crente deles precisou de Jesus. Nós precisamos de Jesus. E aí a gente acha que nós vamos achar Jesus sozinho na Bíblia. Nós não vamos. Nós podemos passar para alguém, mas nós precisamos que alguém passe para nós. Deus é perfeito. Ele não permite que você fique só. Não permite. E se você ficar sozinho, você vai ficar cego. Vai ficar aí tateando. Você vai conseguir iluminar e não vai ser iluminado por você mesmo. Você precisa de alguém que te ilumine. Deus é maravilhoso. Agora, se você for uma pessoa soberba, se você não for uma pessoa que se quebrante, que abre mão da sua vida, você não vai conseguir ver aí Ruth, irmãos. Mais para frente, Boaz fala para ela: você é uma moça bonita, você é jovem, você pode arrumar um marido jovem, um marido rico. O que você quer comigo? Mas você sabe o que Noemi, Ruth fez? Obedeceu Noemi, confiou em Noemi e foi atrás daquilo que ela disse que era para ela fazer. Irmãos, ela deveria ser bonita mesmo para ele falar uma coisa dessa. E olha que ela ainda tinha uma agravante, né? Da sensualidade moabita, que nós sabemos que ela tinha. Mas ela resolveu obedecer Noemi. E por último, o que o discipulador precisa, né, para poder ser discipulador na sua vida, é te passar confiança. Se você não confiar nele, você não vai conseguir ser discipulado. Você vai ter que abrir a sua vida, você vai ter que abrir o seu coração, você vai ter que se quebrantar, você vai ter que entender que aquela pessoa é boca de Deus na sua vida. Você vai ter que permitir que aquela pessoa te pare, irmão. Vai ter que permitir. Já teve coisas, irmãos, que eu tenho um amigo que chama Rosa, é minha amiga mesmo. Já teve coisas que ela falou pra mim que ninguém não tem coragem de falar. Tem não. E ela virou assim, falando: vou falar uma coisa pra você. E ela começa desse jeito. Fala. Ela falou assim: olha, você pode ficar com raiva, mas você segura aí um pouquinho. Não fala não, não devolve agora não, segura. E ela, ó, desceu a lenha. Eu fiquei com ela, né? Mas, irmãos, é bom você ter uma pessoa que tenha coragem
de falar a verdade na sua vida. Esses são os verdadeiros amigos. Não é aquelas pessoas que ficam massageando seu ego, acoitando seu pecado, penteando, deixando ele mais cabeludo do que ele já é, não. Tem que ser aquela pessoa, né, tramontina, corte rápido. Porque aí você vai conseguir. Aí você consegue. Porque a gente fica ali no ludibriador, a gente vive num mundo de imagem, né? Instagram, Facebook, todo mundo é feliz, ninguém perde, todo mundo é perfeito, todo mundo tem uma vida maravilhosa e é rico, né? Todo mundo é rico. Tem dinheiro, fica viajando, né? Às vezes a pessoa posta um trem que ela nem fez. E a gente nunca comeu, mas está postando. E a gente está acreditando. Misericórdia. Então, vou finalizar, porque já é essa hora. Nem sabia. Ninguém falou? Então, irmãos, a gente precisa de uma pessoa de Deus, né? Uma pessoa que tem discipulado, uma pessoa que tem fruto e uma pessoa que você confia. Aí eu quero ler, só um minutinho, viu, Deusinha? Essa passagem aqui, de Ruth 3, 3, 5. Coloca aí para mim. 3, 3, 5. Lave-se. Isso aqui, ó. Deixa eu só contextualizar os irmãos. Aí, você viu lá que o Boaz falou para Ruth ficar catando a espiga lá. Foi. Aí ficou esse negocinho aí, né, irmãos? Catando a espiga, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí Noemi, ó, se ligou, falou: ei, então ele vai ser o nosso resgatador. Porque em Israel tem uma lei que o parente mais próximo resgata o parente, entendeu? Que é viúva, que é pobre e que resgata ela da pobreza. Não, beleza? Isso? Pois é, lá tem isso. Aí, Noemi ficou esperto e falou assim: olha, você vai fazer o seguinte. Você vai esperar Boaz fazer lá o trabalho dele. Quando ele deitar e dormir, você vai descobrir os pezinhos dele e vai deitar lá. E vai dormir lá. E depois você vai pedir ele para cobrir você com a capa. Aí ela, faz, ele vai saber. Aí ele te explica o que tem que fazer, vai logo. Aí ela fala: lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa, desça a praeira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. 4. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite. Ele dirá a você o que fazer. Respondeu Ruth. O que a Ruth falou, irmãos? Farei tudo o que você está dizendo. Ruth podia ter dormido com ele, esperado ele beber e dormido com ele. Ter ficado grávida, ele ter que casar com ela do mesmo jeito. Né? O dito que o filho era dela e apedrejado, não tinha problema. Mas ela resolveu obedecer Ruth, ou obedecer Noemi. E depois que ela obedeceu Noemi, Boaz olhou para ela e respondeu assim: cadê? Está aqui no versículo 10. Coloca aí para mim. Boaz respondeu: o Senhor abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres, porque ela era bonita. Continua: agora, minha filha, não tenha medo, farei de você tudo o que me pedir. Ó, todos os meus cidadãos sabem que você é mulher, o quê? Porque ela obedeceu a discipuladora dela. Porque se ela fosse fazer do jeito que ela sabia, ia dar errado. Porque se ela fosse fazer do jeito que ela aprendeu, né, que pegava melhor, ia dar errado. Que fosse mais rápido, ia dar errado. E aí, talvez, se ela fizesse do jeito dela, ela teria conseguido um casamento. Teria ou não teria? Teria. Teria conseguido um filho, um lugar para morar. Teria conseguido? Teria. Mas ela teria entrado na genealogia de Jesus? Não.
A Bíblia fala aqui, ó, a partir do versículo 20. Coloca o 18. 4:18. 4:18. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, que é o resgatador. Boaz gerou Obed, é filho de quem? Obed é filho de quem? Boaz. De Ruth com Boaz. Obed é filho de Ruth com Boaz. E Obed gerou quem? E Jessé gerou quem? E Ruth era avó de quem? Que coisa mais fofa. Irmãos, quando a gente faz do nosso jeito, a gente tem um jeito, a gente tem um poder, mas não sai do jeito de Deus. O discipulado, ele vai te levar para lugares altos. Ele vai te dar uma visão ampla daquilo que você precisa em Deus. Ele vai trazer para você a resposta do seu ministério. Mas Deus precisa de um coração quebrantado. Deus precisa que você responda, que você acredite, que você confie no seu discipulador. Ele é homem? Ele errou, ele foi morar na terra dos Moabitas? Foi. Como é que vai morar numa terra há 10 anos que adora uma deusa prostituta? Como é que você consegue? Não sei, mas eu fui lá com fome. Mas mesmo assim, obedeceu e recebeu a bênção. Tinha defeito? Tinha. Tinha problema? Tinha. Mas ela tinha Deus. Ela tinha resposta. E a vida de Ruth foi transformada, foi mudada, foi sair de uma lagarta e virou uma borboleta. Mudou completamente. Não porque ela deixou de ser moabita, mas porque ela obedeceu. Amém, irmãos? Somos homens, somos mulheres, temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades. Nós apenas precisamos obedecer à vontade de Deus e permitir o discipulado da nossa vida. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Pai, eu venho aqui colocar os teus filhos diante da tua presença. Que o Senhor possa aqui, ó Deus, abrir o coração e a mente, trazer a clareza necessária, Senhor, e o entendimento da tua palavra. Que o Senhor possa aqui, em nome de Jesus, mostrar a cada um no seu coração a necessidade do discipulado. Que nós não venhamos nos prender, ó Deus, ao que nós conhecemos, ao que nós achamos, mas que nós possamos permitir, ó Deus, que alguém nos guie através do caminho, que as pessoas, ó Deus, guiadas, movidas pelo Senhor, enviadas pelo Senhor, possam nos abençoar, que nós venhamos a confiar, Senhor, no nosso próximo, que nós possamos aqui como igreja andarmos em unidade, em comunhão, que a luz que ilumina cada um de nós possa acrescentar, ó Deus, na vida do nosso irmão, que nós venhamos crescer, ó Deus, porque plantamos e regamos a sementeira do nosso vizinho, que nós não venhamos estar preocupados com as nossas vidas, Senhor, com os nossos problemas, com o nosso trabalho, com as nossas emoções, mas que nós possamos depositar tudo isso aos teus pés, que nós possamos hoje, Deus, acreditar que o discipulado é poderoso para mudar, ó Deus, vidas, para mudar, Senhor, sonhos, para mostrar para nós o caminho, para mostrar para nós, ó Deus, que podemos mais, que não somos, Senhor, apenas os nossos pecados, os nossos desejos, as nossas falhas, as nossas dificuldades, mas que nós somos aquilo que a Bíblia fala que somos, mais que vencedores,
está vendo que Deus ele vem falando no nosso coração de uma forma poderosa, porque se no sábado passado a gente entendeu o custo do discipulado, se a gente entendeu o conceito do que significa discipulado, nessa noite a gente entendeu a parte prática desse discipulado. Porque ser discípulos de Cristo em teoria não leva a gente para lugar nenhum. Mas quando somos discípulos de Cristo, de acordo com aquilo que praticamos, aí sim a promessa, aquilo que Deus derramou na vida dos seus filhos, realmente acontece. Mas a grande questão é: quem está disposto a sair da terra de Moab? Ser discípulo de Cristo nos pede para abrir mão da nossa própria vida. Porque não tem como você nascer de novo preso a uma vida antiga. Não tem como você viver uma nova história ainda pensando e desejando viver uma vida na qual você já entendeu que não é a vida que Deus derramou e direcionou no seu coração. Sabe, irmãos, nesses últimos dias Deus está falando poderosamente no meu coração. Desde ontem de noite até hoje, o dia todo, o Senhor está remoendo meu coração de uma certa forma que Deus ele tem nos levado para um caminho, a uma direção que é estreita, que é uma direção que nos leva a abandonar muitas coisas. Mas o meu maior medo que eu tenho, o maior temor que eu tenho é que as pessoas elas se apegam na promessa e esquecem que a promessa de Deus ela é condicionada. Todas as promessas de Deus, 99% delas, elas são condicionadas. Eu falei que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas a condenação essa não existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, para viver o novo de Deus e que o vinho novo entre nesse odre que está aí dentro do seu corpo, realmente é necessário abrir mão da sua própria vida. E esse eu acho que é o caminho mais difícil do discipulado, porque tem coisas que a gente não quer abrir mão. A gente vê a história de Ruth, é muito linda, é muito bonita. Meu Deus, que mulher poderosa, que mulher virtuosa, que mulher de atitude. Mas tem coisas que a gente deixa ali escondido e não quer deixar para trás. Tem algo que nos prende à terra de Moab. Mas Cristo, quando Ele convoca os seus discípulos, diz: aquele que não abre mão, pai, mãe, filhos, amigos, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carregar a sua cruz não pode ser meu discípulo. E no versículo 33 ele diz: aquele que não abrir mão da sua própria vida não pode ser meu discípulo. Então nessa noite, irmãos, eu quero que através dessa história, dessa palavra poderosa que a pastora Ana Paula derramou sobre nossas vidas nessa noite, através do Espírito Santo, eu quero que você saia daqui com essa consciência e com esse entendimento, e que o Espírito Santo fique remoendo também no seu coração, que para ser discípulo de Cristo não basta você achar Ele bonitinho, porque a multidão também achava, mas somente os discípulos, aqueles que estavam mais próximos, não só receberam aquilo que Ele tinha proposto, mas viveram aquilo que Deus direcionou para a sua vida. Então, quem quer viver o que Deus derramou para você, primeiro precisa entender que precisamos viver para Ele. Então, que nessa noite Deus ele possa quebrar o nosso coração e realmente deixar de vez a terra de Moab e entrar na linhagem de Jesus, a videira verdadeira, na qual nós fomos enxergados. Amém, irmãos? Queria encerrar com uma oração. Queria que vocês fechassem seus olhos. Senhor Jesus, nós entendemos a Tua mensagem, Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa quebrar o nosso coração, Pai. Senhor Deus, que o Senhor nos leve ao verdadeiro discipulado, Deus. Senhor Deus, nós não queremos viver de acordo com o que nós achamos ou com o que nós entendemos, porque isso não nos leva a lugar nenhum. Mas, Senhor, nos leva a andar e a caminhar de acordo com aquilo que o Senhor planejou para nossas vidas. Senhor Deus, nós sabemos que no ventre da nossa mãe o Senhor já decretou a nossa história. Então, Pai, que o Senhor possa nos direcionar através do Teu Espírito,
Pai, para viver aquilo que o Senhor planejou para nós. Senhor, não deixe que os nossos olhos possam nos distrair na caminhada. Senhor Deus, não deixe que os nossos desejos nos levem, Pai, ao caminho da perdição. Senhor Deus, não deixe que nós possamos tocar, Pai, naquilo que não nos leva para a terra prometida, para a nova Jerusalém celestial, a qual o Senhor projetou e preparou para nós. Senhor Deus, nos leva, Pai, a um caminho estreito, um caminho árduo, Senhor, um caminho que é necessário para o discipulado, Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa, Pai, quebrar e amassar, destruir o nosso coração, para que nós possamos viver, Pai Santo, aquilo que o Senhor preparou. Senhor Deus, que o Senhor possa, Pai, guiar as nossas vidas de acordo com o que o Senhor planejou, porque nós sabemos, Pai, que no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, diz que nós devemos guardar para que ninguém tome a nossa coroa, Pai. Então, Senhor Deus, nos ensina a ser imitadores de Cristo, Pai, e também nos ensina a levar pessoas a imitar a Cristo, porque assim como o apóstolo Paulo recomendou que vocês sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então, Pai, que o Senhor possa aquecer o nosso coração e nos arrancar da terra de Moabe, nos arrancar da terra da perdição, nos livrar, Senhor, nos tirar da terra, Pai, na qual o Senhor derramou a maldição, no qual o Senhor derramou a sua ira, no qual o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 diz que o Senhor, Pai, possa nos livrar do cálice da ira de Deus e possa nos transportar para a maravilhosa luz e aquecer o nosso coração com o fogo que queima diante do altar de Deus. Sabe, irmãos, eu sei que tem pessoas que desdenham, ou talvez não acreditem, ou talvez não olhem tanto para a presença ou o mover do Espírito Santo, mas eu desafio os irmãos a orar, eu desafio os irmãos a entrar no seu quarto em secreto e abrir o seu coração